Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 955 Mediador da luz avançado. Ni Yan tinha imaginado como o arcanjo Talod se parecia incontáveis vezes no passado. Contudo, vendo-o agora pela primeira vez, ele ainda estava profundamente chocado. Por obter a lâmina do Deus da Morte, você se tornou o escolhido. Ela é a chave para abrir os portões do inferno e entrar no reino infernal. Entre nas partes mais profundas e recupere o crânio do Deus da Morte para mim, e eu vou recompensar você generosamente. É claro que você pode escolher não ir. É um lugar assustador que nenhum homem são ousaria entrar. Se você escolher partir, eu vou dar algo de igual valor em troca da lâmina do Deus da Morte. Pelo bem do mundo todo, o crânio do Deus da Morte não pode chegar às mãos de alguns. Ou você entra e o recupera, ou eu vou destruir a lâmina do Deus da Morte. Disse o arcanjo Talod. Ni Yan tinha lido a história principal de Conviction. De acordo com a história, se o anjo caído Algus obtivesse o crânio do Deus da Morte e por consequência a divindade do Deus da Morte, ele lideraria centenas de milhões de demônios e mortos-vivos em um ataque com toda força à facção justa. O continente inteiro encararia uma calamidade de fim do mundo. Ir ou não ir? Dada a personalidade de Ni Yan e o fato de ele já ter vindo aqui, não tinha jeito de ele recuar agora. Arcanjo Talod, eu estou disposto a entrar nos portões do inferno. Ni Yan disse com uma reverência respeitosa. Neste momento seu coração estava disparando em seu peito. Essa definitivamente era a missão de rank mais alto que ele recebeu desde que entrou no jogo. Se ele a completasse, não importa que tipo de recompensa recebesse, ela com certeza faria sua força crescer absurdamente. Bravo aventureiro, eu expresso meus mais sinceros agradecimentos a você. Na escuridão onde as bênçãos de Deus não podem alcançar, que a sorte esteja do seu lado. Disse o arcanjo Talod, retornando a reverência com seus próprios gestos. Ni Yan sentiu um poder divino levantando e o levando para os portões do inferno. Os olhos dele pousaram em um pequeno pedestal com tamanho próximo do da lâmina do Deus da Morte. A lâmina do Deus da Morte é a chave para abrir os portões do inferno. Murmurou Ni Yan. Ele pegou a lâmina do Deus da Morte e a inseriu no pedestal. Clink. A lâmina do Deus da Morte se encaixou perfeitamente. Lentamente os portões do inferno se abriram com um alto som enquanto um fiapo de energia negra vazava. Ni Yan estava prestes a entrar, quando uma rajada de vento gélido escapou dos portões, seguida por gritos ensurdecedores. Uma enchente de espíritos malignos começou a sair pelas pequenas aberturas entre os portões. Enquanto os espíritos avançavam em direção a Ni Yan, Arcanjo Talod balançou sua espada. Um corte de energia radiante rasgou o ar e os espíritos se afastaram em sofrimento antes de virarem pó. Vá logo, e entre. Os portões do inferno vão fechar em 3 minutos. Se não entrar agora, vai ser tarde demais. A cada 30 dias, um portal irá abrir por 5 minutos. Entre no portal dentro desse tempo, e você pode voltar. Que a luz de Deus esteja com você, disse Arcanjo Talod, continuamente cortando com sua espada enquanto se livrava de qualquer espírito tentando escapar. Olhando para a escuridão sem fim diante dele, Ni Yan deu um passo à frente sem hesitação e entrou. Era quase como se Ni Yan estivesse viajando por um vazio vasto. Depois de 15 minutos, ele finalmente sentiu seus pés tocar em terra firme. Olhando para seu inventário, a lâmina do Deus da Morte não retornou para sua bolsa. Uma rajada de vento gélido passou por seu rosto, fazendo ele tremer. Olhando em volta, ele finalmente teve uma visão clara de seus arredores. Ni Yan inspirou o ar frio. Ele estava na terra dos corpos. As cadeias de montanhas na distância eram simplesmente pilhas gigantes de corpos. Não havia uma criatura viva. Este era um verdadeiro inferno. Incontáveis mortos-vivos rondavam esse deserto infértil em busca de comida. Fantasmas e demônios voavam em bando, parecendo enormes nuvens negras. Ni Yan nunca tinha visto algo como isso. Ele finalmente entendeu o verdadeiro significado de inumerável. Ele entendeu porque as lendas contavam que se os portões do inferno fossem abertos, uma calamidade cairia sobre o mundo inteiro. Esse era o motivo pelo qual o arcanjo Talod estava protegendo-o. Que número incalculável de mortos-vivos. A aparição de Ni Yan imediatamente alertou os mortos-vivos nas proximidades. A respiração dos vivos era um atrativo irresistível para eles, suficiente para deixá-los loucos de fome. Os monstros que atacaram ele eram apenas elites nível 180. Ni Yan podia lidar com eles facilmente. Depois de obter o dragão do eclipse divino, quando ele via grandes hordas de monstros, ao invés de ter medo, ele sentiu seu coração acelerar em animação. Tudo que ele via era grandes sacos de experiência flutuando em sua direção. Ni Yan imediatamente entrou em modo de combate. Ele invocou seus vários animais de estimação e invocações e mandou Kalena bufar eles com suas bênçãos. O dragão do eclipse divino imediatamente se tornou selvagem. Lançando um rugido trovejante, suas duas cabeças começaram a disparar magia de luz e trevas. Os arredores se tornaram em um mundo monocromático de branco e preto. Judgment Light. Um enorme pilar de energia bombardeou uma área de 400 metros à frente. Em um instante, 1000 mortos-vivos deixaram escapar um choro de lamento antes de virarem cinzas. Role Nova Rei. Um raio de luz perfurou o céu negro. Em um piscar de olhos, incontáveis demônios estavam chamuscados e caíram dos céus. Quanto aos fantasmas,
Eles foram queimados até não sobrar nada. Quase simultaneamente, um raio de luz negra perfurou o céu. Abissal Pers. Que poder assustador. Depois de melhorar a espada de Zenard, o poder divino do Rei Dragão aumentava os status de todos os animais de estimação dragões de 30% para 50%. Isso era somado com o aumento de 30% dos status do dragão do eclipse divino que ele ganhou ao evoluir. O número de magias à sua disposição também aumentou bastante, sem mencionar suas duas cabeças que podiam trabalhar independentemente uma da outra. Seu poder de fogo ridículo ia fazer até mesmo Tang Yao passar vergonha. A aparição de Ni Yan estremeceu o reino inteiro. Incontáveis fantasmas e demônios no horizonte estavam se aproximando. O grande número deles cobriu o céu. Eu preciso de uma magia proibida, murmurou Ni Yan. Somente uma magia proibida poderia lidar com um número tão grande de monstros. Depois de acabar com as hordas de monstros nas redondezas, as duas cabeças do dragão do divino eclipse começaram a cantar magias proibidas. Uma criatura usando duas magias proibidas simultaneamente, isso era algo inconcebível para jogadores normais. O ar estremeceu intensamente com um vórtex de luz e escuridão que convergiu no dragão do eclipse divino. Os dois elementos opostos lutavam antes de eventualmente chegar a uma estranha harmonia. Era dito que quando magias proibidas de elementos opostos eram usadas simultaneamente, sob algumas condições especiais, elas podiam se fundir para criar uma poderosa formação mágica. Vai ser uma combinação de magia negra e de luz? Ni Yan se perguntou, seu coração batendo com ânimo. O poder destrutivo de uma única magia proibida já era assustador o suficiente. Ele não podia imaginar a combinação de duas delas. Isso era algo tirado de lendas. Depois de entoar dois conjuntos de sílabas, o dragão do eclipse divino disparou duas enormes esferas de luz, uma branca e outra preta, em direção ao céu. Elas fizeram espirais uma em volta da outra antes de finalmente colidirem em uma massiva explosão. BOOM. Ni Yan quase perdeu o equilíbrio enquanto o chão tremia violentamente. As suas orelhas estavam apitando, enquanto sua visão estava tingida em monocromático. Parecia que o mundo inteiro seria destruído. Essa era uma combinação lendária de duas magias proibidas. Depois que um minuto se passou, Ni Yan gradualmente recuperou sua visão. A horda de fantasmas e demônios se aproximando dele pelo horizonte tinham desaparecido. Tudo que restava era uma enorme pilha de corpos espalhados por todo o chão. Ele abriu sua boca em choque. Essa combinação de magias era mais poderosa que 10 magias proibidas sendo lançadas uma após a outra. Quantos monstros tinham morrido naquele ataque? Uma notificação apareceu. Ni Yan olhou para seu nível. Ele tinha alcançado o nível 180, 7%. Um momento atrás, ele ainda estava no nível 179, 71%. Ni Yan sentiu seu coração girando. A quantidade de experiência necessária para passar do nível 179 para o nível 180 poderia ser descrita como o número de grãos de areia no mundo. Apenas subir 1% já era extremamente difícil. No entanto, ele tinha subido 36% em um ataque. Isso era chocante demais. Ni Yan não estava consciente que tinham muitos fantasmas e demônios de classe Lorde entre os elites. Todos eles foram completamente dizimados sem deixar rastro. Pelo menos muitos milhares de monstros de classe Lorde nível 180 morreram em um ataque. Incrível, suspirou Ni Yan. Essa combinação de duas magias proibidas era inigualável. Se os jogadores de fora descobrissem sobre isso, como eles reagiriam? Além de subir de nível, Ni Yan também descobriu que seu título de Mediador da Luz tinha subido de rank intermediário para avançado. Mediador da Luz avançado estava no mesmo rank de Grande Profeta. Fazia sentido. Ambos os títulos tinham dificuldades iguais para adquirir. Desde o momento que ele obteve o título de Mediador da Luz até agora, ele tinha matado pelo menos 80 milhões de criaturas sombrias. Um título que só podia ser obtido depois de matar tantas criaturas sombrias. Como ele poderia deixar a desejar? Ni Yan checou os bônus do título. Mediador da Luz avançado. Descrição. Um título de segunda ordem do Templo da Luz. Propriedades. Influência na facção justa mais 1200. Supreme Resurrection. Reviva qualquer NPC morto. Tempo de recarga. 30 dias. Não pode ser usado em divindades. A habilidade de reviver de um Mediador da Luz avançado já era diferente daquela dos sacerdotes. Ela poderia ser usada para reviver NPCs. O coração de Ni Yan estremeceu. Isso significava que se um de seus poderosos subordinados NPC morresse em batalha, ele ainda poderia reviver eles? Mediador da Luz avançado já estava no mesmo nível de Grande Profeta. Ni Yan não podia evitar pensar se esse título ainda subiria acima disso.